Yoshiaki Fujimoto atende pelo codinome de Jubarte, executivo de uma grande organização criminosa conhecida como KWO, e aí ele é, traduz o que seria essa sigla, Killer Whale Organization, né? Seria a Organização Matadora de Baleias. Ou. Não, pera, acho que não. Aí seria Whale Killer Organization. Não, Killer Whale Organization é a Organização da Baleia Assassina. É isso, acho que é isso. Killer Whale Organization, Organização da Baleia Assassina. Acho que é isso. Que se localiza em Tóquio. Porém, em uma missão as coisas não saem como planejado. Como consequência, suas informações pessoais correm o risco de serem expostas, tendo assim que abandonar seu apartamento por um tempo indeterminado até que as coisas se resolvam. Ok. Sem ter onde morar, Yoshiaki acaba dividindo apartamento com Kiyoshi, um guitarrista excêntrico e aparentemente inocente. No entanto, Kiyoshi é na verdade Kiyoshi Hinode. Eu acho que é Hinode, mas é impossível ler isso de outra forma que não seja Hinode. Sendo a família Hinode a mais influente família dentre todas as organizações criminosas de Tóquio. É a sinopse do autor, eu não estou falando nada aqui. Sem nenhum dos dois saber quem é o outro, e como será que essas duas pessoas problemáticas irão conviver. Aí o autor deixa uma nota aqui que pode ajudar a gente a imaginar um caminho pelo qual ele quer seguir e onde, né, alguns pontos a se tocar. Eu gosto muito de filmes do Tarantino, como Kill Bill e Pulp Fiction, então eu posso dizer que isso me influenciou. Esse é um projeto que eu pretendo fazer mais futuramente, pois se trata de uma história longa, então eu pretendo esperar um pouco até ter mais experiência. A dúvida que eu fiquei aqui enquanto lia é como que o Yoshiaki conhece o Kiyoshi a ponto de morar na casa dele sem saber, por exemplo, esse lance de que ele é dessa família, etc. E qual que seria essa relação dele com essa organização criminosa. Porque se ele tivesse uma relação muito direta, provavelmente o Yoshiaki iria saber. E se ele é um líder, né, é executivo de uma grande organização criminosa. Tá, executivo, não é necessariamente o líder. É uma grande organização, ele é o executivo, ele deveria ter conhecimento sobre outras grandes organizações. E fala ali que, né, a mais influente família dentre as organizações criminosas, esse cara é dessa família. Então tem algumas informações ali que estão desencontradas que a gente precisaria fazer esse link. Eu gostei da ideia de colocar meio que dois rivais ali para conviver juntos, sem necessariamente um saber o que é o outro e aí ficar nesse jogo, né, da gente ficar pensando, vai descobrir, não vai descobrir, vai descobrir, não vai descobrir, algo assim, né, e colocar em certas situações onde um vai escondendo para o outro isso. Entretanto, precisaria ter né, essa criar esse contexto onde por que um não sabe do que é o outro, como que o outro escondeu ou como que eles se conheceram, porque novamente, você se mudar para casa de alguém, não é a pessoa que você viu no shopping 2 vezes. Você não vê, tipo, cumprimento e tal. Opa, tudo bom? Opa, beleza? Tranquilo? Como é que tá? Ah, e as crianças estão bem? Certo. Opa, posso morar na sua casa que eu perdi meu apartamento. Não é assim que funciona, né? Você só vai em alguém que você já tem um nível de confiança. E quando a gente tá falando do cara que é executivo de uma grande organização criminosa, você pensar que, pô, ele não pode alugar um hotel, ele não pode fazer alguma outra coisa, que tá certo. Vai, ele fala aqui que os dados dele podem ser sido dispostos, então você imagina que se ele for para um hotel, ele tem que fazer uma reserva, mas talvez daria para imaginar que ele possa ter alguns documentos falsos, que ele pudesse fazer a reserva no nome de outra pessoa e ficar no hotel. Então, assim, são várias premissas para justificar a ideia original da história. Então, eu colocaria alguma coisa bem direta nesse ponto para que o leitor não se questionasse muito a respeito disso e pudesse curtir mais a vibe ali da história, né? Que é bem naquele estilo meio Senhor e Senhora Smith, né? Tipo, ambos são assassinos de aluguel, mas ambos não revelam um pro outro que eles são assassinos de aluguel, eles não sabem, até que um é mandado matar o outro e é meio que assim que eles acabam descobrindo. Pelo menos até onde faz tempo que eu assisti o filme, mas até onde eu lembro é alguma coisa assim. E aqui parece ter uma pegada mais ou menos parecida, tirando o lance deles serem um casal e o lance de eles terem que um matar o outro. Mas eu acho que daria pra colocar várias situações engraçadas, onde, por exemplo, o, o Yoshiaki, ele é mandado para, por exemplo, acabar com uma fábrica de, sei lá, metanfetamina ou qualquer outra droga dessa organização Hinode.
E aí ele vai e faz isso, e aí o Kyoshi é mandado pra poder organizar essa bagunça e tal, e aí, tipo, eles chegam em casa, ou, tipo, né, depois o Kyoshi chega em casa e fala sobre o dia estressante de trabalho que ele teve, e ele começa meio que descrever o que ele teve que fazer, só que sem dizer, passando um helicóptero aqui em cima, só que sem, obviamente, revelar e dizer que ele foi ali pra resolver o problema da fábrica de drogas e tal, da família dele, que né? E aí, tipo, você vai ter essas situações deles falando, revelando as coisas mais ou menos, só que sem revelar exatamente, até que em algum determinado momento um deles, né? Pelo menos é esse o contexto de clímax que eu imagino pra história. Essa história é sobre eles estarem em lados opostos de uma guerra e convivendo juntos sem que um saiba o que o outro é de se imaginar que o grande clímax da história é quando eles descobrem o que vai acontecer. Então, em um determinado momento, algum deles vai, ou os dois ao mesmo tempo, vão ligando os pontos das coisas, das conversas, das histórias ali que eles contaram, a ponto de perceber quem é quem, descobrir e aí ter que lidar com essa situação de alguma forma. Eu acho que realmente o título Doidos Varridos não cabe nessa história especificamente. Eu acho que funcionaria melhor em alguma outra história. Para que eu não sei exatamente qual seria um título legal. Mas, novamente, aqui, se você tem uma ideia de título para essa história aqui, para esse mangá, deixa aqui nos comentários que os autores sempre estão vendo aqui os comentários, interagindo, né? Se tiver algo para comentar, ó, novas ideias, etc., dicas aqui pro autor sobre essa história dele, sobre esse mangá dele, também deixa aí. Como eu disse, eles estão sempre vendo, comentando, e de repente a sua ideia de título pode ser a que ele vai escolher, e aí você ajudou a nomear um mangá que pode ser um sucesso no futuro. Até porque essa ideia é muito legal. Acho que dá para funcionar muito bem. Só que eu acredito que para funcionar muito bem, esse início, essa justificativa da premissa da história, ela tem que estar muito bem bolada e tem que envolver menos premissas possível. Quando eu digo envolver menos premissas possível, é para você não precisar estender muito, explicar muito e tal, para o leitor poder engajar na história. Então eu gostei da ideia de que, não, ele tá meio que sendo procurado e tal, então ele não pode, por exemplo, ficar num hotel. Também é arriscado ele ficar junto com alguém da própria gangue ali. Ele ainda vai ter que resolver os BO, porque ele é o executivo da parada e tal, então ele tem um certo grau de importância, mas ele não pode ficar à vista. E aí, sei lá, pode ter esse cara que ele sempre, sei lá, joga alguma coisa, ou é um companheiro de bebida, porque toda vez que ele vai desabafar do trabalho, que ele tá muito estressado, que o trabalho tá enchendo muito a cabeça dele, porque, né, é um trabalho criminoso, etc. Ele vai para um barzinho, sei lá, e aí nesse barzinho tinha esse cara e tal. E aí eles já fazem isso, sei lá, 1 ano, 2 anos, que eles vivem se encontrando nesse barzinho e meio que desabafando sobre o trabalho. Até que daí ele fala, pô, posso ficar na sua casa? Inclusive seria um ótimo final para o primeiro capítulo, né? Se a gente desenvolve quem é o Yoshiaki nesse primeiro capítulo, mostra toda essa situação acontecendo quase que em tempo real, né? Pra gente entender de fato o que aconteceu, etc., qual é o problema envolvido ali. E aí pode mostrar, inclusive, a história pode até começar com ele conversando com o Kyoshi nesse barzinho, falando sobre o trabalho, sobre algumas coisas assim, e aí depois mostrando o trabalho dele e tal, e aí no final ele tem essa ideia de ir ali pro barzinho, e aí o próprio Kyoshi pode falar, você não quer ficar lá em casa um tempo? Pô, é 1 semana até seu apartamento ficar pronto, ele pode inventar qualquer desculpa do tipo, aconteceu um acidente, sei lá, e alagou meu apartamento, tem que reformar, tem que fazer um monte de coisa, etc. Deu um problema lá. Enfim, eu tô sem lugar para ficar durante tanto tempo, é o Kyoshi oferece, ele decide, e aí no final do capítulo a gente descobre que o Kyoshi é da outra família que a gente viu, por exemplo, o Yoshiaki nesse mesmo primeiro capítulo, enfrentando, fazendo e tal. Então, colocando a gente no contexto de, pô, eu sei quem são os dois, mas eles não sabem quem eles mesmos são. E aí tem a parte de como que o executivo não vai saber que o Kyoshi é Kyoshi Hinode, né? Aí teria que ter várias coisas, que por exemplo, não sei, em apartamento eu não tenho certeza, mas eu sei que em casa no Japão tem o nome da família na frente. Tá? Ou talvez o Kyoshi poderia não usar o nome da família exatamente por causa disso, mas não sei. Mas às vezes tem nessas coisas de organização criminosa e família criminosa tem um certo orgulho de você ostentar o nome, ainda mais se o Kyoshi realmente trabalha pra família ou faz alguma coisa pra família. Ou ele pode estar querendo se afastar. Isso pode ser uma boa desculpa. Ele tá querendo se afastar, então ele mudou o nome. Ele só vai resolver quando o BO tipo, é muito sério e tal. E é um negócio ali da família diretamente, sei lá, só resolve quando a irmã dele pede, vamos supor.
inventa alguma característica assim pro personagem, para que ele participe ativamente e possa fazer as coisas ali, só que também justifique a questão de, como que o outro não descobriu, como que o outro já não sabia. Eu acho que esse é o grande ponto ali pra gente engrenar na história, porque daí depois disso dá pra criar várias situações inusitadas e engraçadas e interessantes nesse mangá. A ideia é muito, muito boa mesmo.